Agora 6h31, vamos ao encontro de Armindo Laureano nesta Vivência Press News, MFM, esta parceria que já vem do ano passado. Armindo Laureano, é um prazer voltar a falar consigo por esta via. Bom dia, Manuel Vieira, e bom dia também aos ouvintes da 91.7 MFM. O prazer é recíproco também, é bom estarmos aqui então a voltar a falar e a colocar este mundo nestas duas sintonias, Vivências Press News, a partir daqui de Lisboa, e no Lumiar, e MFM nos centrais no Nova Vida, em Luanda. Exatamente. Um trabalho que tem sido feito por ti e pelo João Pinto, que está em Benguela. Ele estará conosco ao longo desta manhã para o retrato das acácias rubras. Armindo, há uma preocupação em Portugal. Na zona de Vila Real, um casal angolano está detido por tráfico de crianças? É verdade. Uma situação preocupante que chama a atenção foi noticiada ontem de tarde pelos órgãos de comunicação social cá portugueses. Nós também, a Vivências Press News, noticiamos isso, temos isso na página. Um casal angolano foi detido em Vila Real, aí para a zona aqueles lados do norte, Bragança, Trás-os-Montes, quando tentava levar de carro para Paris 3 crianças de 10, 8 e 7 anos. A detenção foi feita pelos Serviços de Estrangeiro e Fronteiras, SEF, que já investigavam o casal. É que os 2 angolanos que se faziam passar por pais das 3 crianças terão trazido os menores desde Angola, Luanda, até Portugal de avião. As autoridades portuguesas acreditam que o plano passava por fazer-se chegar as 3 crianças a Paris, em França, de onde seriam vendidas. Esta operação do CEF aconteceu na segunda-feira. Os suspeitos terão sido detectados quando aterraram no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Acabaram depois por serem interceptados já na cidade transmontana, quando se preparavam para seguir para Chaves, onde atravessariam a fronteira. Os 2 adultos ficaram detidos e até ontem ainda estiveram a ser ouvidos durante várias horas por um juiz de instrução no Tribunal de Vila Real. Agora, as crianças que as autoridades ainda tentam perceber quem são e em que circunstâncias chegaram a Portugal e quem são os seus parentes também, foram entregues ao cuidado de uma instituição de acolhimento temporário. Armindo, isto leva-nos a recordar aquela questão de passar em revista todos os passaportes dos cidadãos que saem de Angola para Portugal. Serão mesmo estes senhores, isto é, o casal, será mesmo de nacionalidade angolana ou outra? Pois, pelo menos as autoridades falam do documento que apresentam. Fizeram com o passaporte angolano. E eles partem do princípio que são. Agora vai começar a investigação, porque faz bem recordar, já no ano passado, creio que em julho, nós falávamos de uma situação. Exato. Houve uma situação que girou nas redes sociais, que algumas pessoas disseram que num voo da nossa companhia aérea que aterrou em Lisboa, as autoridades, elementos do CEF, entraram para avião adentro e foram pedindo a documentação das pessoas, e dos passageiros. Eles já têm, as autoridades cá, já têm estado a alertar também as autoridades angolanas, e não só, porque no ano passado, já 2017, mesmo já 2016, começaram a aparecer muitos casos aqui nos aeroportos, somente o antigo aeroporto da Portela, aqui em Lisboa, de cidadãos que chegavam na parte da imigração, depois diziam que não tinham documentos e pediam asilo. As autoridades portuguesas tinham de dar asilo a esses cidadãos, diziam que vieram de Angola, e tinham de dar asilo, e depois essas pessoas ficavam no sistema de asilo e fugiam para outros países. Eles começaram a achar isso preocupante. Então o que é que começaram a fazer? Foi o que aconteceu naquela altura. Eles, quando o avião aterrava, eles entravam no avião dentro e pediam os passaportes. Porquê? Porque acreditam as autoridades portuguesas, já têm estado a fazer formação. Mas, infelizmente, o que há, Manuel Vieira? É que algumas situações, justamente o caso Operação FIS, que nós chamamos muito de caso Manuel Vicente, criou uma certa crispação entre as autoridades portuguesas e angolanas, e muitas vezes dificuldades também na passagem da comunicação, e afetou a própria colaboração. Eles perceberam, aqui segundo das informações das fontes que nós temos, é que as autoridades portuguesas acreditam que há uma rede
que funcionam em Angola e que fazem parte, e aí também estou a dúvida, são mesmo angolanos, que fazem parte de cidadãos que podem vir da África Central ou até da República Democrática do Congo, que conseguem chegar a Angola, encontram outra rede de asiáticos que estão muito ligados à falsificação de documentos, conseguem estes documentos e veem o que é que eles faziam muitas vezes nos aviões, a determinada altura, antes do avião aterrar cá em Lisboa, eles destruíam, por exemplo, o passaporte e, quando chegassem, pediam, faziam-se asilo. Então, as autoridades começaram a fazer essa intervenção já a partir do avião para impedir a entrada deles. Mas eles acreditam que há uma rede, e neste caso, deste casal com essas crianças, que já estava a ser seguido, que é uma rede que faz tráfico de seres humanos, e eles já estavam a acompanhar. Agora, nós podemos levantar aqui, Manuel Vieira, é interessante isso, perceber até que ponto, como é que é possível, se estas pessoas, este casal com estas crianças, se obteve um passaporte angolano, para entrar, tirou um visto nesse passaporte a partir do consulado, certamente o consulado de Portugal em Luanda. Passaram pelos serviços migratórios em Luanda, no aeroporto 4 de Fevereiro. E foram ao Porto. Foram ao Porto para evitar Lisboa, porque o Portela normalmente o nível de segurança é muito maior, mas foram para ali. Creio eu que já estavam a ser acompanhados. As autoridades portuguesas certamente os deixaram entrar no Francisco Sá Carneiro para os acompanhar, porque eles disseram que já estavam a acompanhar esse casal, aliás, porque o senhor já estava implicado, já tinha sido indiciado e até acusado de outros crimes ligados, como, por exemplo, pornografia infantil e outras situações todas. Eles já estavam a ser acompanhados. E então, apanham por estrada para evitar outros aeroportos, iam por estrada, apanhavam Espanha e depois chegavam então à França, onde essas crianças seriam vendidas. Isto tem sido chamado aqui, e um despertar, porque nós fizemos essa notícia, porque tem que se perceber, porque uma das principais tarefas, Manuel Vieira, de um Estado é proteger os seus cidadãos. Claro. Porque estas crianças estão num centro, 3 crianças com essas idades estão neste centro, as autoridades nos dizem que são crianças de 7, 8 e 10 anos. Estão nesse centro. Então, há aqui uma intervenção que deve começar a nível das estruturas, nesse caso o consulado que se tem lá no Porto, para ver isso, depois a própria embaixada, e depois juntar outras estruturas, Ministério do Interior, da Justiça, o Instituto Nacional da Criança e o resto, para se ver esta situação. Eu acho que deve-se criar até formas de estruturas dos dois países se sentarem para começarem a olhar para isso, para travar esses focos, porque Portugal tem sido a rota de entrada para estas redes que organizam este tráfico de seres humanos, nomeadamente de crianças. E fica também o repto aqui em Luanda, principalmente, é só ver, por exemplo, um programa de televisão, que é o Ecos e Factos, o número de crianças que desaparecem e nunca mais se sabe delas, ou volta e meia são encontradas em formas menos dignas. Armindo... Porque isso também só foi possível. Olha, porque este casal já estava acusado aqui, em Portugal, de crimes de tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal. Como eu disse, o homem era também acusado de um crime de pornografia de menores. E eles já haviam seguido. Agora, imagina, Manuel Vieira, quantos casos, se calhar, devem ter passado despercebido. Isso que tu falas das crianças e que chama a atenção, ver crianças desaparecidas que aparecem no Ecos e Factos, e a forma como as crianças, por exemplo, andam sozinhas aí pelo nosso país. Você vê pelo Luanda, as crianças andam aí, é muito fácil o adulto chegar a uma criança e dizer, olha, quero um gelado, vamos passear, e levam, e feito isso. Já no ano passado, nós mesmos nesse espaço, se contigo ou com o João Pinto, falámos de um caso de crianças angolanas que apareceram na Alemanha e que vieram via Vinduque. Exato, também. lembro-me. É isto que é preciso ser chamado. Deve haver, então, ali no terreno, um pronunciamento, neste caso, do próprio Ministério das Relações Exteriores, porque são 3 crianças angolanas que estão num centro e as autoridades não sabem, não estão identificadas, não sabem quem são os pais, quem são os familiares, e é disso que nós estamos a dizer, é um dever do Estado, um dos primeiros deveres primários, proteger, porque eu acredito que, por exemplo, se 3 crianças
americanas estivessem, por exemplo, no Largo Zola, 3 crianças francesas ou até mesmo portuguesas, as autoridades desse país teriam logo uma intervenção. Então, não se pode ficar calado e a imprensa, nós estamos a denunciar esses casos e deve também pressionar porque há um dever de informação, há um dever de pronúncia, devem-se pronunciar essas autoridades, seja o MIREX, seja o Ministério da Justiça, seja o Ministério do Interior, até o Instituto da Criança ou até juntar o Ministério da Família e Promoção da Mulher e tratar desse assunto junto aqui das autoridades portuguesas, porque apesar de certas crispações, certos problemas, mas há ainda cooperação, há áreas que a cooperação deve continuar e deve deixar de parte certos problemas, certas situações, porque o valor vida, né, é muito mais importante e é este caso que aqui noticiamos. Manuel Vieira. Pois bem, Armindo, a revista Sábado, conhecida pela sua acutilância investigativa, trouxe 3 figuras angolanas na capa e no interior, claro, um trabalho de investigação jornalística. Fortunas angolanas em Portugal. Quem são as figuras, quem são as pessoas e o que traz de novo esta investigação? É uma investigação que eles consideram aqui exclusiva, que a revista Sábado bem disseste, e do trabalho que vão fazendo a nível do jornalismo de investigação, e tem o título Fortunas de Angola escondidas em Portugal, e diz que através de bancos portugueses e com negócios cruzados envolvendo testas de ferro, os 3 homens de maior confiança do antigo presidente angolano, José Eduardo Santos, fizeram circular os seus milhões. E as figuras, dizendo aqui, conhecem o percurso do dinheiro do ex-vice-presidente Manuel Vicente e dos generais Helder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento. Eles falam aqui que, por exemplo, fazem uma investigação e dizem que, por exemplo, Manuel Vicente tinha um património nunca inferior a 75 milhões de euros e os generais Copelipa e Leopoldino Nascimento possuíam muito mais. Então, esta é uma investigação que eles andaram e cruzaram. Porquê? Porque isto resulta de uma operação que foi preparada ao pormenor durante vários dias pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal Portuguesa e na Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Isto ocorreu 23 de fevereiro de 2016, dezenas de investigadores da Polícia Judiciária, do Ministério Público e juízes de instrução repartidos por alvos muito específicos localizados em Lisboa e Oeiras, durante uma manhã fizeram buscas ao gabinete de um advogado Paulo Blanco. Este que é conhecido por ser advogado aqui que representa estes 3 cidadãos angolanos, defende os interesses deles. Então foram apreendidos vários documentos da que Sábado teve acesso, então, neste trabalho de investigação e acabou aqui por fazer a divulgação. São várias páginas, Manuel Vieira. Quantas páginas? 4, 5? Esse trabalho, não, muito mais. Eles, por exemplo, eles colocam aqui na página 30 e o trabalho vai até a página 41. Então são 11 páginas que são divididas e falam das próprias ligações, por exemplo, do engenheiro Manuel Vicente e das empresas que têm e dos chamados testas de ferro aqui, do general Helder Vieira Dias Copelipa e do general Leopoldino. E vão falando muito mais, por exemplo, vão falando dos valores que têm. Por exemplo, eles citam aqui que 3,8 milhões foi quanto o antigo vice-presidente da Angola pagou por um apartamento exclusivo no Estoril, sou residente junto à Marginal em Cascais. E foi devido a suspeitas de branqueamento de capitais na compra deste apartamento por 3,8 milhões de euros, cuja escritura foi realizada a 20 de abril de 2011, que Manuel Vicente se viu obrigado a destapar perante o Ministério Público Português parte da sua fortuna que a Polícia Judiciária calcula aqui em Portugal, que seja pelo menos 75 milhões de euros. E avança, por exemplo, no caso do general Copelipa, fala aqui de um negócio que tem de 450 hectares de uma quinta no Douro, mas o que despertou a atenção foi o facto da sua companheira, a senhora Luísa Jovete, ter feito compra de apartamentos de luxo em Portugal, que fez soar o alarme durante a ação de fiscalização da Comissão de Mercados de Valores e Imobiliários, porque o problema foi não cumprir, por exemplo, um dever de diligência que obrigava as autoridades que geriam fundos imobiliários a exigirem determinados compradores, neste caso figuras públicas ou familiares, que estão expostos à identificação da proveniência do dinheiro.
E aqui, terminando, a terceira figura que aparece é, no caso, o general Leopoldino, defendido por este mesmo advogado, este quando chegou, por exemplo, a fazer a declaração destes valores, o advogado apresentou porque diz que é um homem muito poupado e que realizou créditos bancários para explicar a origem da sua fortuna, realizou créditos bancários na década de 90 do século passado na Bolsa de Valores de Lisboa. Mas, no caso de General Leopoldino, há uma leitura cruzada de documentos que revela que ele apresenta documentos. Ele diz que, por exemplo, de 2007, o seu advogado, e 2010, a Unitel, do qual é o sócio, distribuiu 560 milhões de dólares como rendimento. E outra empresa, a Geni, também fez uma distribuição de 143 milhões de dólares para justificarem, então, a proveniência e do dinheiro que está aqui. É só dizer uma coisa, Manuel Vieira. Este advogado, Paulo Blanco, é um dos 4 arguidos nesta operação FIS, que em Angola é chamado processo Manuel Vicente. Há o procurador que foi acusado de corrupção, Orlando Jesus Figueira, que é a figura central. Há este Paulo Amaral Blanco. Há um chamado Armindo Perpétuo Pires, que é considerado o testa de ferro do engenheiro Manuel Vicente K. E há também o próprio Manuel Domingos Vicente, que é um dos 4 arguidos neste processo. Então, é uma revista da Sábado que tem estado a esgotar muito, até se fala de encomendas de pessoas em Luanda e outras partes de Angola que estão a encomendar e que querem a revista, fruto também de um bocado, que eles sabem, de um bocado de sensacionalismo, que ali à volta, porque este título de capa faz vender e, de certa forma, não tirando aqui também, como tu disseste, o valor de um trabalho, de um jornalismo de investigação que eles que vêm fazendo. Muito bem, Armindo, daqui a pouco vamos aprofundar esta situação do processo Manuel Vicente. É só um segundinho. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Pois bem, depois desta reflexão sobre este trabalho de investigação da revista Sábado sobre as fortunas angolanas em Portugal, eis que o governo português empurrou todo o processo Manuel Vicente para a Procuradoria-Geral da República, tendo em conta que houve um pronunciamento esta semana da Ministra da Justiça portuguesa, que inclusive nasceu em Angola, Senhora Van Dunen, a propósito deste processo. Houve um pronunciamento, houve uma entrevista que a Ministra da Justiça fez e que criou uma grande polémica, e que isto também foi levado à própria Assembleia, o Primeiro-Ministro foi interpelado, e que levou também mais tarde um pronunciamento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que não se pronunciava. É que a Ministra diz que tem uma certeza, que a Constituição prevê um mandato longo e único para a Procuradoria-Geral da República. Mas o que é que acontece? É um erro que a revisão constitucional de 1997 definiu isso. Sim, uma limitação de mandato para o juízo do Tribunal Constitucional, assim como para o Tribunal de Contas. Mas para a PGR, o que diz o acordo que foi feito entre os dois principais partidos, PS e PSD, é que o seu líder é nomeado por 6 anos sem limite de renovação. Olha, sabendo disso, mas sobretudo da convulsão política e judicial que a entrevista desta ministra levantou, o primeiro-ministro da Ministra da Justiça, o primeiro-ministro António Costa, fez meia marcha atrás. Disse que no seu governo quem define a orientação política é ele e que o assunto ainda não tinha sido discutido no Executivo e que ainda teria 10 meses para discutir com quem de direito, que é o Presidente da República, que é aquele que tem de autorizar uma nomeação. Então, a primeira conclusão é que a ministra Van Dunen detonou uma bomba seca. Formou a convicção, passou a imagem de que
não contava com a condução de Joana Marques Vidal, que é a Procuradora da República, cujo mandato termina só em outubro deste ano. Mas não discutiu isso com o chefe do governo, nem o governo discutiu com o Presidente da República. Mas não será que, apanhada numa saia justa como essa, a TSF é que teve o privilégio de detonar essa bomba seca, como dizes? Sim, teve, porque foi feita essa entrevista, e este é um caso toca no momento. Porquê? Porque há aqui uma grande coisa em torno desta mulher. É que Joana Marques Vidal é especialista em direito da família e dos menores, e foi a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto da magistratura do Ministério Público. É filha também de um juiz. E o que é que acontece? Foi da responsabilidade dela. Ela passa uma imagem de acabar com uma certa promiscuidade e uma certa impunidade, porque ela está à frente de processos, os processos que marcam, por exemplo, o mandato desta procuradora. Esta operação FIS, o julgamento começa no dia 22, nós em Angola chamamos muitas vezes o caso de Manuel Vicente, a Operação Marquês, que está ligado a José Sócrates, o antigo primeiro-ministro de Portugal, e o caso BES, Ricardo Salgado, também o caso dos vistos Gold. Ela pegou e teve estes processos todos e levou isso à justiça. E isto, o que se diz aqui em determinados setores, isto tem causado algum incômodo. A sua atuação tem causado algum incômodo e uma certa crispação, muitas vezes com o próprio governo. Então, há aqui o que é entendido por determinados partidos é que houve uma certa pressão do governo nessa situação. A personagem dizer, nós não vamos fazer a renovação deste mandato da Procuradora, aliás, desde 97 que não há, que eles não fazem esta renovação que nem o Procurador nova, nós não vamos ir fazendo essa situação. E isto caiu muito mal, caiu até mal. O próprio Presidente, de tal forma que o Presidente não gostou da forma como o Governo começou a debater essa questão da não renovação do mandato da atual Procuradora-Geral da República, mesmo quando ele disse que não se ia debruçar sobre o assunto, mas acabou por publicar na página oficial da Presidência um comunicado que foi uma espécie de uma farpa implícita ao Governo, em que disse que o Governo era prematuro trazer esse debate para a praça pública e que, como é que eles não conversaram com ele, que ele é que tem que decidir, porque é apresentada proposta do Governo e ele é que faz a decisão disso, e não tinha sido falado. Por isso é que há uma notícia que diz, que passa a mensagem que ele, neste momento, está mais preocupado com resolver esse impasse das relações com Angola do que com esta questão do mandato da Procuradora-Geral da República, porque o mandato é até outubro e tem tempo disso. Neste momento, temos de olhar para outras prioridades. Temos outras prioridades, que é a nossa relação com Angola, que é importante ultrapassar isso. Pois bem. Agora, uma boa notícia. Os produtos made in Angola já estão em Portugal. Pois, esta é uma notícia que está na página da nova Líder. AgroLíder, já se falou muitas vezes, isto é importante, Manuel Vieira. Lembra-se da história da banana que saiu de Benguela, que se acompanhou muitas vezes só a partida da banana, e de lá, mas aqui depois não se teve acompanhamento e nós muitas vezes não chegamos a ver essa banana. Mas agora, eles publicaram quarta-feira, na nova AgroLíder, na sua página, que hoje fizemos a primeira exportação via aérea de Angola para Portugal. Manga, papaya, pitaia, quiabos e até banana. Então já se pode encontrar os nossos produtos na box Angolanita, no mercado abastecedor da região de Lisboa, no pavilhão A7, box 13. Então isto é bom nesta causa da diversificação da economia, é algo que aqui destacamos e vamos também falar aqui os nossos cidadãos angolanos que aqui estão para irem nesse mercado abastecedor para comprar fruta de Angola. É bom quando se começam a abrir caminhos para isso. E outra coisa, é mostrar que há mais vida para além da política e certas politiquices, porque quando as pessoas olham, hoje falam, para a relação entre Angola e Portugal crispada por causa de um caso de justiça, que se tornou caso de Estado e caso político, mas há muito mais vida à cooperação académica, à cooperação cultural e à comercial, porque para quem faz negócio, como essas pessoas que conseguem exportar fruta, produtos agrícolas angolanos para Portugal, querem continuar a manter esta relação. E isto prova, porque muitas vezes há setores aqui que querem criar também, alimentam essa crispação, e muitos desses setores estão não só na política, na justiça, mas também na própria imprensa, porque há títulos, há capas dos jornais que ajudam
a fomentar cada vez mais, a aumentar a crispação. Por outro lado, há quem entenda que isto não é relevante, que há outras coisas que devemos fazer a nível desta cooperação, seja académica, seja cultural e comercial. Então, é uma boa notícia quando eu falo isso desta nova AgroLíder, que tem os seus produtos já aqui em Portugal. É nacional, é bom e nós gostamos e tem qualidade e podemos mostrar-se. Muitas vezes não podemos levar outras coisas dentro, mas os nossos produtos chegam até aqui em Portugal. São produtos de qualidade. Muito bem, Armindo Laureano, muito obrigado por mais esta presença e com certeza segunda-feira, já com João Pinto, teremos mais uma... É verdade. E tens tempo para os abraços? Ainda tem tempo para os abraços. Sim, temos 4 minutos. O Melo Pinto, creio, já deve estar em Luanda, depois de ter passeado pela Namíbia. A Cândida Lima, um grande abraço à Cândida Lima. Um beijinho, eu sei que ela está aí na sintonia, está a ouvir, recebe aqui um grande beijo, um abraço, minha amiga Cândida Lima, do Armindo Laureano, o Paulo Maia, o Gessé Lufendo, que estão também aqui a acompanhar, o Melo Liras, a Jana Janaína, o Gênesis também, sei que está a ouvir a Otília Ferraz, o Bruno Arrobas, o Eurico Rivas, um grande abraço, grande amigo, temos estado a falar, o Manuel Caçul e todos aqueles que têm estado a acompanhar este trabalho, este mundo em duas sintonias, que nós vamos ter então esta conversa entre Manuel Vieira e Armindo Laureano depois aqui espalhado. Manuel Vieira, só um recado também, alguns dos seus admiradores e admiradoras também, não deve, tendo em conta que o Manuel Vieira é um homem que desperta, um homem que tem uma sensualidade que de si emana e que desperta também muita atenção, carinho. Aqui de Lisboa, mandam um abraço e aguardam por si. A sua voz desperta as cordas da alma, segundo dizem aqui alguns membros do seu eleitorado. Quem é o poeta ou a poetisa que disse isso? Depois falamos em off. Um grande abraço, até segunda-feira. Até segunda-feira. Um forte abraço. O mundo em duas sintonias. Aqui com Armindo Laureano a partir de Lisboa.